Epístola de Shaul aos Romanos. Shaul, o emissário, procurou anunciar a boa nova da salvação por todo o Império Romano. Por isso, ele fez planos para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma carral. Dali, ele pretendia seguir até a Espanha e esperava que os Yehudins Mashua de Roma o ajudassem naquela viagem. Shaul queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito do Mashiach. Na carta aos Romanos, aparece uma apresentação completa e ordenada da mensagem de Shaul. Depois de saudar os leitores e falar do seu grande desejo de conhecê-los pessoalmente, Shaul anuncia a doutrina básica. A Boa Nova é o poder de Hashem para a salvação de todos os que o aceitam, pois a Boa Nova mostra como é que Hashem nos aceita. É por meio da emuná, do começo ao fim. Na primeira parte de sua carta, Shaul mostra que todos os Yehudins e também os Goïms precisam da salvação, pois todos pecaram e estão afastados de Hashem. Depois, Shaul mostra como Hashem, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem no Mashiach, as quais, libertadas do poder do pecado, agora têm uma vida nova, uma vida de paz com Hashem e com as pessoas. Numa das mais bonitas passagens escritas por Shaul, ele descreve como vive a pessoa que é governada pelo Ruach HaKodesh e como é forte o amor de Hashem, amor que recebemos por estarmos unidos com o Mashiach, nosso Adonai. Depois, Shaul procura explicar a parte que cabe aos Yehudins e aos Goïms no plano divino da salvação da humanidade. Na segunda parte da carta, Shaul mostra como os Yehudins Mashua devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres para com as autoridades. A carta termina com uma série de saudações pessoais e uma oração de louvor a Hashem. Capítulo 1. Eu, Shaul, servo do Mashiach, escrevo essa carta. Hashem me chamou e me separou para ser seu emissário, a fim de que eu anuncie a boa nova da salvação de Hashem. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Hashem por meio dos seus navis e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do filho de Hashem, o nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho do Eterno. Por meio do Mashiach, Hashem me deu a honra de ser emissário no serviço do Mashiach para levar as pessoas de todas as nações a crerem no Mashiach e a serem obedientes a ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Hashem tem chamado para pertencerem ao Mashiach. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Hashem ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a misericórdia e a bondade de Hashem, o nosso Avino, Pai, e do Adonai Yeshua HaMashiach estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio do Mashiach, eu agradeço ao meu eterno Criador por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da emuná que vocês têm. Eu sirvo a Hashem com todo o meu coração, anunciando a boa nova a respeito do seu filho.
Hashem é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Hashem que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da emuná que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre os outros irmãos, os goíns ou os arameus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como os não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar a boa nova também a vocês que moram em Roma. E não me envergonho da boa nova, pois ela é o poder de Hashem para salvar todos os que creem, primeiro os Yehudins e também os arameus. Pois a boa nova mostra como é que Hashem nos aceita. É por meio da emuná, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Hashem. Do céu, Hashem revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Hashem. Hashem castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Hashem está bem claro para elas, pois foi o próprio Elohim que lhes mostrou isso. Desde que o Altíssimo criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Hashem tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Hashem é, mas não lhe dão a exaltação que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos, e em vez de adorarem o Altíssimo, ao Eterno Imortal, adoram a ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Hashem entregou os seres humanos aos desejos dos corações deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Hashem pela mentira e adoram e servem as coisas que Hashem criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para todo sempre, e assim seja. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Hashem as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres agora trocam relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Hashem, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio do Eterno e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam mentiras e várias maneiras de fazer o mal e desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra e não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Hashem diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim,
Mesmo assim, eles continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles. Capítulo 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Hashem é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz essas mesmas coisas que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Hashem? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Elohim? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Hashem. Pois Ele recompensará a cada um de acordo com o que fez. Hashem dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a presença, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os Yehudins e também para os Goïms. Mas Hashem dará a exaltação, a honra e a paz a todos os que fazem o bem. Primeiro aos Yehudins e também aos Goïms, pois Ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a Torá se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei, esses serão julgados por ela. Porque as pessoas que Hashem aceita não são aquelas que somente ouvem a Torá, mas aquelas que fazem o que a Torá manda. Os goïms não têm a Torá, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a Torá. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a Torá escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com a boa nova que eu anuncio, assim será naquele dia em que Hashem, por meio do Mashiach, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que quer dizer? O que dizer de você? Você que diz que é Yehudim, que confia na Torá e se orgulha de Hashem que você adora. Você sabe que Hashem quer que você faça e aprende na Torá a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na Torá a apresentação completa do conhecimento e da verdade? Você que ensina os outros, por que é que você não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a Torá, mas você é uma vergonha para Hashem porque desobedece a sua Torá. Pois as escrituras sagradas dizem, os goïms falam mal de Hashem por causa de vocês, os Yehudins.
A circuncisão tem valor se você, que é Yehudim, obedecer a Torá. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não for circuncidado obedecer a Torá, Hashem o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, Yehudins, serão condenados pelos goíns, pois vocês desobedecem a Torá, apesar de terem essa Torá escrita e de serem circuncidados, enquanto os goíns obedecem a Torá, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é Yehudim de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é Yehudim somente por fora e é circuncidado no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro Yehudim é aquele que é Yehudim por dentro, aquele que tem coração circuncidado. É isso. Isso é uma coisa que o Ruach faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem do próprio Hashem. Capítulo 3. Então qual é a vantagem de ser um Yehudim? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Hashem entregou a sua mensagem aos cuidados dos Yehudins. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Hashem vai ser infiel? De modo nenhum. Que Hashem continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras a respeito dele. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Hashem age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Hashem é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui, sim, como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Hashem não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Hashem fique mais clara, aumentando assim a elevação e exaltação dele. Nesse caso, por que é que eu devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm até me caluniado dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Então será que nós, os Yehudins, estamos em melhor situação do que os goíns? De modo nenhum. Eu já mostrei que todos os goíns e também os Yehudins estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Hashem. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Hashem. Nós sabemos que tudo o que a Torá diz é dito para que os que vivem debaixo da Torá. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Hashem. Pois ninguém é aceito por Hashem por fazer o que a Torá manda. Porque a Torá faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Hashem já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a Torá. A Torá e os profetas dão testemunho do seguinte: Hashem aceita as pessoas por meio da fé ou da emuná. E essa emuná que elas têm no Mashiach. É assim que ele trata todos os que creem.
Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença majestosa de Hashem. Mas pela sua bondade e misericórdia, e sem exigir nada, Hashem aceita a todos por meio do Mashiach, que o salva. Hashem ofereceu o Mashiach como sacrifício para que pela sua morte, lá no madeiro, o Mashiach se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela sua emuná nele. Hashem quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados, mas agora, pelo sacrifício do Mashiach, Hashem mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem no Mashiach. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos, então, por causa disso? Mas de modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a Torá? Não, não é. E sim porque cremos no Mashiach. Assim percebemos que a pessoa que é aceita por Hashem pela emuná, ela é aceita por essa emuná, e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Hashem é somente Hashem dos Yehudins? Será que não é também o Criador dos Goins? É claro que é. Hashem é um só e aceitará os Yehudins na base da sua emuná, e também aceitará os Goins por meio da emuná que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da emuná nós tratamos então a Torá como se ela não valesse nada? De modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a emuná tem o seu valor. Capítulo 4. Então, o que é que podemos dizer de Avraham, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Hashem o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não para se orgulhar diante de Hashem. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Avraham creu em Hashem, e por isso Hashem o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento. E que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Hashem, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Hashem. Elohim que trata o culpado como se fosse inocente. E foi isso que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Hashem aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse isso: feliz é aquele cujas maldades Elohim perdoa, e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que Adonai não acusa de cometer pecados. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Avraham creu em Hashem e por isso Hashem o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado bem mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Hashem o aceitou, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Avraham é o pai espiritual de todos os que creem em Hashem e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas por serem circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Avraham, o nosso pai. Este que viveu antes de ter sido circuncidado.
Hashem prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido que Hashem o havia aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à Torá vão receber o que Hashem prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Hashem não tem valor, pois a lei traz castigo de Hashem. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência. Portanto, a promessa de Hashem depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Hashem a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem que Hashem, assim como Abraão, creu em Hashem, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Hashem, em que Abraão creu. O Hashem que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não o enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé e nem duvidou das promessas de Hashem. A sua emuná, a sua fé, o encheu de poder, e ele louvou a Hashem porque tinha toda a certeza que Hashem podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da emuná ou da fé, foi aceito por Hashem. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós. Nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Hashem, o qual ressuscitou Yeshua, nosso Adonai. O Mashiach foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Hashem. E capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Hashem, pela nossa emuná nele, temos paz com ele por meio de nosso Salvador. Foi o Mashiach que nos deu, por meio da nossa emuná, esta vida na misericórdia de Hashem. E agora continuamos firmes nessa bondade e misericórdia e nos alegramos da esperança de participar da exaltação do Eterno. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação. E essa aprovação é a aprovação de Hashem. E essa aprovação cria em nós a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Hashem derramou o seu amor no nosso coração por meio do Ruach HaKodesh, que Ele nos deu. De fato, não tínhamos força espiritual. O Mashiach morreu pelos maus no tempo escolhido pelo Eterno. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa como essa, uma pessoa boa. Mas Hashem nos mostrou o quanto nos ama.
O Mashiach morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. E agora que fomos aceitos pelo Eterno, por meio da morte do Mashiach no madeiro, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Hashem. Nós éramos inimigos do Eterno, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos do Eterno, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida do Mashiach. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Hashem fez por meio do nosso Adonai Yeshua HaMashiach, que agora nos tornou amigos de Hashem. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Antes de a Torá ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Hashem não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moshe, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Hashem. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Hashem nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a bondade de Hashem é muito maior. E ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da misericórdia de um só homem, que é o Mashiach. Existe uma diferença entre aquilo que Hashem dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Hashem perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, o Mashiach, é muito maior. E todos aqueles que Hashem aceita e que recebem como presente a sua imensa bondade e misericórdia reinarão na nova vida. E isso por meio do Mashiach. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Hashem por causa da obediência de um só homem. A Torá veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a misericórdia de Hashem aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a misericórdia de Hashem, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Adonai Yeshua HaMashiach. Capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a misericórdia de Hashem aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos imergidos e purificados para ficarmos unidos com o Mashiach,
fomos purificados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos purificados e emergidos, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como o Mashiach foi ressuscitado pelo poder do majestoso Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com o Mashiach no madeiro, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com o Mashiach, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que o Mashiach foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Hashem. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas, por estarem unidos com o Mashiach, devem se considerar vivos para Hashem. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente ao Eterno, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela Torá, mas agora pela misericórdia de Hashem. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela Torá, mas pela misericórdia de Hashem? Ora, é claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou obedecer a Hashem e ser aceitos por ele. Mas nós agradecemos a Hashem porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Hashem para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos à imoralidade e da maldade para o servir o mal. Agora entreguem-se inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada ao Criador. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas, de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é só a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Hashem. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Elohim é a vida eterna que temos em união com o Mashiach, nosso Adonai. Capítulo 7. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa
enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá o adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da Torá, vocês também já morreram, pois são parte do corpo do Mashiach, e agora pertencem a ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Hashem. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Hashem, não da maneira antiga, obedecendo a Torá escrita, mas da maneira nova, obedecendo agora ao Ruach de Hashem. O que vamos dizer então? Que a Torá, essa é o pecado? É claro que não. Mas foi a Torá que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a Torá não tivesse dito não cobice. Porém o pecado se aproveitou dessa Torá para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existisse a Torá, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a Torá e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver em mim e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe agora a morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou por meio do mandamento e me matou. Assim, a Torá vem de Hashem e o mandamento também vem de Hashem. E esse diz o que é certo e bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a Torá é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a Torá diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas agora é o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, a minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da Torá. Mas vejo uma Torá diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei, do pecado que age no meu corpo. Como eu sou infeliz. Quem me livrará do corpo que me leva para a morte? Que Hashem seja exaltado, louvado e glorificado. Pois Ele fará isso por meio do nosso Adonai Yeshua HaMashiach.
Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a Torá. Mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Capítulo 8. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com o Mashiach. Pois a lei do Ruach de Hashem, que nos trouxe vida por estarmos unidos com o Mashiach, livrou você da lei do pecado e da morte. Hashem fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Hashem condenou o pecado na natureza humana, enviando, assim, o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Hashem fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Ruach de Hashem, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, essas têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Ruach de Hashem têm a sua mente controlada pelo Ruach. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Ruach de Hashem terão a vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Hashem, pois não obedecem à Torá, e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Hashem. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Ruach de Hashem quer. Se é que o Ruach de Hashem realmente vive em vocês. Quem não tem o Ruach do Mashiach não pertence a ele. Mas se o Mashiach vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Ruach de Hashem é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Hashem. Se em você vive o Ruach daquele que ressuscitou ao Mashiach, então aquele que ressuscitou o Mashiach dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Ruach que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Ruach de Hashem vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão então espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Ruach de Hashem são filhos de Hashem. Porque o Ruach que vocês receberam de Hashem não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Ruach torna vocês filhos de Hashem, e pelo poder do Ruach podemos com fervor a Hashem dizer: Pai, meu Pai, ou Avinu Abba. O Espírito de Hashem se une com o nosso Ruach, ou Espírito, para afirmar que somos agora filhos de Hashem. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o povo. E também receberemos com o Mashiach aquilo que Hashem tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento do Mashiach, também tomaremos parte na sua exaltação. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a exaltação e louvor que nos será revelado no futuro. O universo todo espera com muita impaciência um momento em que Hashem vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Hashem quis que fosse assim. Porém, existe ainda uma esperança.
Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na majestosa liberdade dos filhos de Hashem. Pois sabemos que até agora toda a criação, toda ela geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Então não somente a criação, mas nós que temos o Ruach HaKodesh como o primeiro presente que recebemos de Hashem, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Hashem faça com que sejamos os seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Ruach de Hashem vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Ruach de Hashem, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser explicados por palavras, este pede a Hashem em nosso favor. E Hashem, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Ruach. Porque o Ruach pede em favor do povo de Hashem e pede de acordo com a vontade de Hashem. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Hashem, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Hashem, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Hashem chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua majestade com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Hashem está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Hashem escolheu? Ninguém. Porque o próprio Hashem declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi o próprio Mashiach quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Hashem. E Ele pede a Hashem em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor do Mashiach? Serão os sofrimentos? As dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações nós temos já a conquista, somos vencedores completos por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Hashem, nem a morte, nem a vida, nem os melahims e nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, e nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que nos possa separar do amor de Hashem, que é nosso, por meio de Yeshua HaMashiach, nosso Adonai.